Olá pessoal, tudo bem? Bom, como prometido, eu vim hoje falar com vocês um pouco sobre plástica de mama, né? Tirar as dúvidas sobre o que é mamoplastia, o que é mastopexia e tentar explicar um pouquinho para vocês como é que é a cirurgia. Meu nome é Rodrigo Barreto, eu sou cirurgião plástico aqui em Sobral, Ceará, e eu vou tirar um pouquinho as dúvidas de vocês hoje, tá bom? Bom, primeira dúvida que mais me fizeram essa semana toda é pedir para diferenciar o que é que seria mamoplastia redutora e o que seria mastopexia. Bom, a mastopexia nada mais é do que você levantar os tecidos mamários. Então você vai tirar pouco ou quase nada de tecido mamário e você vai mais levantar. É o que o povo antigamente ou popularmente chama como pinça. Então às vezes o pessoal diz assim, doutor, eu queria fazer só uma pinça mamária. Pronto, a pinça mamária chama-se mastopexia. A mamoplastia redutora é como se fosse uma pinça mamária, só que você vai tirar o excesso de tecido mamário. Normalmente a gente opta por tirar uma quantidade excedente de mama e utilizar parte daquele tecido mamário para poder levantar, dar um pouco de colo à mama. Então, como é que é essa cirurgia? A cirurgia é feita com anestesia geral, dura em torno mais ou menos de 4 horas, certo? Em torno de 3 horas e meia, 4 horas. O paciente faz a cirurgia no dia, vai embora no outro. Tem um pequeno dreno que a gente coloca no paciente, mas o paciente já vai para casa sem dreno. E a cirurgia, a cicatriz, ela fica como um chamado T invertido. Existem formas de mastopexia em que você faz uma mastopexia periareolar, que é aquela em que você deixa a cicatriz só ao redor da areola. Tem mastopexia que você deixa uma cicatriz em L, mas na maioria das vezes, tanto a mastopexia quanto a mamoplastia redutora, elas vão deixar uma cicatriz ao redor da areola, uma cicatriz vertical para baixo e uma cicatriz horizontal. Normalmente, essa cicatriz horizontal, ela fica onde termina a mama de um lado até onde termina a mama do outro. Então é uma cicatriz evidente, mas a tendência com o passar dos anos é que essa cicatriz vai ficando cada vez mais clara e, óbvio, se tiver qualquer diferença, desordem de cicatriz no pós-operatório, a gente pode fazer algum reparo de cicatriz normalmente depois de 6 meses, tá bom? Então, a cirurgia é uma cirurgia considerada de risco. Muitos pacientes me perguntam, doutor Rodrigo, eu vou passar 4 horas de cirurgia. Essa cirurgia é de risco? Bom, o que eu geralmente costumo falar é o seguinte, todas as cirurgias plásticas elas têm um risco bem menor do que a maioria das cirurgias. Por quê? Porque ela é todo um procedimento superficial. É um procedimento que é feito do músculo para cima. Na mamoplastia redutora ou na mastopexia, a cirurgia ela não chega na cavidade torácica, por exemplo. Então, não vou ver coração, pulmão, não vou ver órgãos. Então, embora seja uma cirurgia longa, uma cirurgia trabalhosa, uma cirurgia minuciosa, uma cirurgia delicada, não é considerado uma cirurgia de risco elevado. Claro, o paciente tem que fazer os seus exames pré-operatórios, tem que operar no hospital que tenha suporte, ideal, inclusive suporte de UTI, que a equipe médica seja uma equipe médica experiente, que o anestesista tenha bom relacionamento com a equipe, com o próprio cirurgião plástico. Então, quando tudo isso é feito, a possibilidade de risco dessa cirurgia é realmente muito baixa. Outra pergunta que me fizeram bastante foi se existe ou não a necessidade de uso sempre de prótese. A prótese ela tem que ser desmistificada um pouco na cirurgia de mastopexia. Por quê? Porque às vezes as pacientes elas acham que o uso da prótese faz com que a paciente nunca mais vá ter queda de mama. Isso é um erro. A prótese, basicamente, você tem que entender, eu brinco muito com as minhas pacientes dizendo que a prótese não é feita de gás hélio, ou seja, ela vai sofrer o peso da gravidade. Então, o que a paciente tem que entender é isso, a prótese vai pesar com o passar dos anos e, obviamente, a pele vai ter uma queda com o passar dos anos também. Então, a prótese, ela basicamente, ela vai lhe dar duas coisas diferentes de se você utilizar a cirurgia sem prótese. O que é? Primeira, ela vai dar um colo um pouco mais definido, realmente ela deixa o colo um pouquinho mais alto, um pouquinho mais em pé, e ela deixa a mama um pouco mais firme. Isso também é uma realidade. Dá para você deixar a mama em pezinha e firme sem prótese? Foi uma pergunta que também me foi feita muito ao longo da semana. Sim, dá. Mas o problema é que você dá esse colo mamário com tecido mamário. Então, aquele tecido mamário, se a paciente emagrece, aquele tecido mamário dá uma secada
e aquele colo mamário ele pode apagar um pouco. Ou se a paciente engorda demais, aquele tecido mamário também vai aumentar. Então, é possível, completamente possível, que você utilize parte do tecido mamário para lhe dar colo mamário, para lhe deixar com a mama firme, mas a durabilidade dos resultados, talvez com prótese, seja um pouco melhor. Nesses dois quesitos, a firmeza da mama e o formato da mama. Em contrapartida, nem tudo é 100% bom com a utilização sempre de prótese. Então, tem pacientes que, obviamente, não querem utilizar a prótese, tem paciente que tem medo e, realmente, a prótese, embora seja uma cirurgia espetacular, é uma cirurgia que aumenta um pouco mais de risco, porque tem o risco de rejeição da prótese. Então, o que é que normalmente eu recomendo aqui no meu consultório? O paciente tem uma mama grande, uma mama gigante, que precisa fazer uma redução muito grande. O que a gente faz? A gente reduz, mas não reduz tanto, e utiliza uma parte daquele tecido mamário que seria retirado, a gente levanta, deixa um colo mamário aqui formado e fecha a cirurgia normal e a paciente faz uma mamoplastia redutora sem prótese. Quando a paciente tem uma mama muito pequena, obviamente nesses casos, sempre a gente indica que a paciente utilize a prótese e faça a mastopexia, ou seja, levante o tecido mamário. Aqueles casos em que somente a prótese não vai deixar o bico do peito, né, a areola no local correto, a gente tem que levantar também o tecido mamário. Quando a paciente está no meio termo, aí a gente tem que combinar, cada caso é um caso, cada paciente tem os seus anseios, cada paciente tem o seu pensamento sobre cirurgia. Então, aí eu determino muito de acordo, vai depender de cada paciente. A maioria das vezes a paciente prefere colocar a prótese e isso é bem conversado no consultório, tá bom? Então, dúvida, eu sempre tenho que utilizar a prótese? Não. Você vai conversar com o seu médico, ele vai conversar com você e aí vocês vão determinar em conjunto. O resultado da cirurgia sem prótese, ele é tão bom quanto o resultado da cirurgia com prótese. E aí a gente tem que avaliar cada caso. Claro, tem alguns casos que são considerados como casos especiais. Por exemplo, uma paciente faz uma redução de estômago, uma cirurgia bariátrica, e ela tem uma mama muito mole. Então a gente sabe já que esse tecido não é um tecido tão bom para que ele dê firmeza à mama. Então nesses casos, o ideal geralmente é usar uma prótese. O paciente tem uma mama bem densa, dura, nesses casos a gente consegue dar firmeza à mama sem necessidade de prótese, tá ok? Bom, outra pergunta que me fizeram muito é em relação à amamentação. Normalmente, quando você tem uma redução de mama muito grande, a tendência é que você tenha dois problemas. Primeiro, talvez você não consiga mais amamentar. Segundo, pode ser que aconteça de você ter um pouco de perca de sensibilidade mamária. Então, isso é uma coisa que a paciente tem que saber, é algo que tem que ser entendido e tem que ser aceito, tá bom? Mas na imensa maioria das vezes, se for uma mastopexia, se você precisar ou não colocar prótese, é muito tranquilo, você consegue amamentar normal, você vai ter sua sensibilidade de mama preservada, tudo normalzinho, tá bom? É possível queda no futuro? Também foi uma pergunta que me fizeram. Infelizmente, sim. Entenda o seguinte, vamos extrapolar, né, o que eu geralmente falo aqui na clínica. Vamos supor que você faça sua mastopexia com 20 anos. Quando você tiver com 60 anos, é óbvio que sua mama vai estar caída. Então, infelizmente, vai ter queda. A gravidade vai atuar, seus tecidos vão ficar mais frágeis, a prótese que tem um certo peso vai ter um certo risco de queda. Então, isso tudo, infelizmente, ele vai acontecer. Associação de cirurgias, também me perguntaram, doutor Rodrigo, eu quero fazer plástica de mama e plástica de abdômen. Qual das duas que eu devo fazer primeiro ou dá para fazer as duas juntas? Associação de cirurgias, você tem que saber que ela é possível, mas tem que ser dentro de um tempo cirúrgico seguro. Qual é o seu tempo cirúrgico seguro? Em torno de mais ou menos de 6 a 7 horas. Às vezes, esse tempo cirúrgico de abdominoplastia, como mamoplastia redutora ou mastopexia, ele extrapola um pouco esse tempo. Então, por isso que eu acho que é uma coisa que tem que ser conversada e definida caso a caso. Se a paciente me diz assim, olha, eu quero fazer as duas com certeza, mas não é possível fazer as duas juntas. Minha opção pessoal é fazer primeiro a abdominoplastia para depois fazer a plástica mamária, tá bom? Fizeram várias perguntas também sobre questão de valores, pessoal. Normalmente o que eu faço é o seguinte, sempre a quem me pergunta, eu no particular,
eu dou uma noção de valores, eu não faço teleconsulta, eu acho que a consulta presencial ela é algo imprescindível, mas eu consigo dizer para a paciente uma ideia de gastos, de quanto mais ou menos ela teria. Então, a quem me fez essa pergunta, eu vou responder de um por um para dizer mais ou menos a questão de valores, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, eu acho que eu tentei responder um pouquinho. Eu não posso fazer vídeos muito grandes, porque senão eu não consigo nem mandar aqui para vocês. Mas se tiver qualquer dúvida mais, vocês podem me perguntar. Dizer que eu estou adorando essa interação com vocês. Eu estou muito... Esse mundo de Instagram e de interação com o paciente que me segue é uma coisa muito nova para mim. Mas isso está me deixando muito satisfeito, muito empolgado. Cada vez mais a gente está procurando inovar as coisas no consultório, a gente está procurando trazer coisas novas para vocês, tirar as dúvidas das pacientes que têm interesse realmente em procedimento cirúrgico estético. E entendam o seguinte, eu sempre falo isso nos meus pacientes. Cirurgia plástica, ela é um procedimento que ela vai devolver a sua autoestima. Não pense que saúde é a ausência de doença. Saúde é estar bem consigo mesmo. Então, se você tem algo que lhe incomoda, se você tem algo que não lhe deixa satisfeito com o espelho, se tem algo que baixa a sua autoestima, se informe sobre cirurgia plástica, se informe sobre os procedimentos, se informe sobre os colegas que tem na sua região, porque isso é devolver a sua saúde. Então não pense que saúde é ausência de doença, saúde é estar bem consigo mesmo, tá bom? Então eu estou aqui exatamente para isso, para tentar estimular você, fazer com que você perca os seus medos, que você fique cada vez mais feliz com aquilo que você é, tá bom? Estamos aqui, o que vocês precisarem, é só vocês me mandarem por direct. Se vocês quiserem, no link lá da bio do Instagram, tem também Retire Suas Dúvidas com o Dr. Rodrigo. Aquele link é direto para o meu WhatsApp pessoal, então vocês fiquem à vontade para poder fazer perguntas, tirar suas dúvidas, criticar, elogiar, façam aquilo dali é para vocês, tá bom? Essa minha nova fase, realmente, ela foi pensada muito mais em vocês do que em mim. Tá bom? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.